Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu quero aproveitar essa nossa oportunidade e compartilhar com vocês uma breve reflexão, que com certeza ela irá abençoar a sua vida. E a palavra que estaremos refletindo, ela vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 26, versículo de número 38, onde nosso texto ele vai nos dizer assim, dessa maneira: E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, qual de nós já não oramos a Deus, clamando por um fim de uma provação? Mas nessa passagem da nossa Bíblia, nós vamos observar que, dentre várias condições de nos achegar a Deus em oração, nós vemos que Jesus, ele nos ensina, e o texto bíblico, ele nos apresenta que, além de sim, podemos nos direcionar, que podemos sim conversar com o nosso Deus, usando um meio que é a oração, mas um outro aprendizado que extraímos do texto, que aprendemos com Jesus e que compartilhamos, é que, ainda que oremos a Deus por uma petição, ainda que oremos a Deus por um favor, e ainda que peçamos ao nosso Deus alguma coisa em nossas orações, não podemos nunca esquecermos que sempre seja feita a vontade de Deus. Em nossas orações, ainda que tudo esteja caminhando a nosso favor, mas que a vontade de Deus em nossas vidas, ela esteja sempre em primeiro lugar. E dentre vários aprendizados que esta passagem bíblica nos passa, nos compartilha, com ela aprendemos que também podemos expressar com respeito e reverência, mesmo estando em determinadas condições, como sentado. A nossa Bíblia vai nos dizer que Davi orou sentado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, diz assim: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? Também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, o texto também vai nos mostrar como no tempo de Cristo, os judeus eles também gostavam de orar em pé nas sinagogas. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Meus irmãos, também em nossa Bíblia aprendemos que o povo também orava na forma que muitos ainda hoje também gostam de realizar as suas preces, as suas orações, sendo ajoelhados. E esse jeito também é testemunhado na nossa Bíblia, quando o apóstolo Paulo, após passar algumas instruções e alertas aos presbíteros que haveria de passarem por tribulações e que sempre será melhor dar do que receber, o texto diz assim desta maneira, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Aleluia. A Bíblia, ela nos contempla, nos relatando que também há orações ao Deus Altíssimo, na condição dos braços levantados. Livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 11, quando cita que Moisés, quando levantava as mãos, Israel era mais forte e prevalecia, sendo esta não apenas uma oração, como também forma de intercessão. Êxodo, capítulo 17, versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Meus irmãos, nesta também, nós vamos conhecer uma outra condição, quando externamos uma atitude do coração, ao curvarmos a nossa cabeça e inclinar-se à terra. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E a sexta condição
que quando não suportamos a nossa postura e precisamos estar prostrados diante de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 19, onde o texto diz: E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de diante de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesta posição de prostrado, é quando se deita em decúbito ventral, com o peito colado ao solo e as mãos e as pernas estendidas, em uma condição de total dependência de Deus. Com essas passagens da nossa Bíblia, meus irmãos, nós aprendemos que, não importa qual seja a posição, eu não encontro motivo de não falar. Eu não tenho nenhuma razão que impeça de eu orar a Deus. E que sempre o mais importante em minha oração, primeiro é a quem tenho buscado e direcionado a nossa oração. Ou seja, ao Deus vivo, ao único Deus, a Jesus Cristo. E depois, que eu sempre o busque em sinceridade de coração. E eu aprendo mais uma vez com a nossa Bíblia, onde ela na verdade nos diz desta forma. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13. O texto diz dessa maneira: E buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, se queremos achar a Deus, se queremos encontrar com o nosso Deus em oração, que viemos buscá-lo com todo o nosso coração. Amém? E assim como temos aprendido com a buscar e assim o achar, eu quero te convidar, já que o buscamos e o achamos, que venhamos a nos entregar ao Senhor Jesus e recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Entregue a sua vida a Jesus, diga sim ao Senhor Jesus. Meus irmãos, guardem essa reflexão em seu coração. Eu gostaria de te convidar a inscrever em nosso canal, a curtir e a compartilhar as nossas reflexões. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.